Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo de Oliveira Sampaio, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Bom, eu gostaria de iniciar o artigo pelo seu título, Esqueceram de Avisar ao Capitalismo? Uma análise crítica sobre a viabilidade do desenvolvimento sustentável e os ODS. Pensando em relação à nossa apresentação, nós vamos começar pela introdução, passando pela metodologia, referencial teórico e algumas reflexões. Obviamente, gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa ao qual eu lidero, que é o grupo de pesquisa DESCOR, e a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF. Coloco aqui para vocês uma gravura pensando na atual e nas futuras gerações. E agora, o que eu faço com isso? Então vamos começar com uma leitura crítica sobre o tema desse artigo. Pensando na introdução, desenvolvimento sustentável e os objetivos do desenvolvimento sustentável são de fato compatíveis com a nossa realidade? Será que o capitalismo tem, sim, um papel de produção atual junto aos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Será que temos como viabilizar no nosso planeta Terra uma melhor qualidade de vida, pensando no desenvolvimento sustentável e pensando também no capitalismo? E aí eu coloco aqui ao lado, em pleno sistema capitalista, apostamos que o desenvolvimento sustentável e os ODS são compatíveis enquanto proposta e modelo de desenvolvimento mais voltado para a qualidade e igualdade de vida na Terra, mesmo que ocorram controvérsias vindas de diferentes correntes teóricas. Bom, continuando então na introdução, sabemos que são muitas áreas, né? Design, administração, economia, sociologia, antropologia, direito, são várias áreas científicas que procuram estudar o desenvolvimento sustentável. Mas, de fato, em termos de gestão, nas organizações, nas empresas, micro e pequenas empresas, nas médias e grandes empresas, nas transnacionais, nas multinacionais, será que essa complexidade entre capitalismo e desenvolvimento sustentável com os objetivos do desenvolvimento sustentável são de fato entendidos? Né? Essa que é a nossa grande questão. Sabemos também que, no momento qual vivemos, tem tido algumas iniciativas, né? Principalmente em relação à Organização das Nações Unidas, da União Europeia, alguns países de forma isolada, em tentar reduzir a emissão de poluentes, em tentar minimizar a crise de renda e econômica do planeta Terra. Mas será que isso, de fato, combina com o sistema capitalista? Coloque esse slide para vocês para mostrar que a ONU, desde 2015, criou os 17 ODS. Né? Todos, de uma forma ou de outra, já estudaram, já verificaram que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em que os mais de 190 países que formam a ONU assinaram, né, um documento em que em 2030 será revisto, com todas as suas metas para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, gostaria de colocar este ponto e refletir se de fato os países estão comprometidos em alcançar as metas. Qual que foi a metodologia utilizada nesse artigo? Bom, esse artigo ele tem uma metodologia teórica, ele se constitui como ensaio teórico, né? Ele tem um viés crítico, segundo o Berteiro, ele tem uma visão de reflexão. O ensaio teórico ele não é usado em terceira pessoa ou em pessoal, conforme a maioria dos artigos científicos. Ele pode sim ser usado na proposta de primeira pessoa. Então, essa pesquisa ele visa, sim, de fato, utilizar a primeira pessoa. No caso, nós estamos propondo uma reflexão teórica em relação às ideias, né, ao tema de desenvolvimento sustentável e capitalismo. Iniciando, então, o referencial teórico desse artigo, começamos indagando sustentabilidade e capitalismo, amigos ou inimigos? A princípio, numa corrente teórica da economia clássica, principalmente neoliberal, mais atualizada, em que o capital se sobrepõe ao trabalho, né? Será que, de fato, há compatibilidade entre capitalismo e desenvolvimento sustentável? Sabemos que, desde a primeira Revolução Industrial,
marcado na Inglaterra, né, na verdade no Reino Unido, e se estendendo por toda a Europa e a Ásia, depois Américas. O consumo tem sido uma das molas propulsoras deste capitalismo, o qual vivemos até hoje. Coloco aqui também nesse slide algumas bandeiras de países e de grupos de países como a União Europeia, né? Aqui especificamente União Europeia, Brasil, Estados Unidos e China. Desde a máquina a vapor até a robotização e a inteligência artificial, hoje, nos dias atuais, será que nós estamos preocupados de fato com uma sociedade que pense em sustentabilidade, que pense na sua perenidade, na sua sobrevivência? De fato, existe essa preocupação, principalmente em relação ao contexto capitalista? Continuo falando se é amigo ou inimigo, sustentabilidade e capitalismo. Então aqui nós colocamos duas imagens, né, de crianças bem novinhas e outras já começando a adolescência, no sentido bem figurativo. De nada adianta dizer a uma criança ou adolescente sobre consequências do uso exagerado do celular, visto que as mídias sociais, principalmente atualmente, né, são fontes de consumo e pertencimento social em que é muito importante para as crianças, também para os adultos, obviamente, pertencer em sociedade, ter grupos. Isso é natural do ser humano. Mas esse pertencimento, como visto hoje, envolve consumo, principalmente de mídia social, principalmente de aparelhos telefônicos celulares, principalmente de uma série de dados em que, de fato, cada vez mais é necessário comprar um novo modelo, uma nova versão, e isso não condiz com a sustentabilidade. Porém, mesmo conscientes, continuamos comprando de qualquer maneira. De fato, nós temos que comunicar aqui diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Quando se fala em crescimento econômico e desenvolvimento econômico, são dois temas específicos da economia que envolvem depois o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável na teoria econômica ele começou, de fato, com o crescimento e o desenvolvimento econômico. Tem diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Como todos podem ver aqui no slide, quando se fala em crescimento econômico, se pensa em produto interno bruto, mais conhecido como PIB. Quanto maior o PIB de uma nação, mais essa nação está crescendo economicamente, de acordo com a teoria econômica. Já o desenvolvimento econômico, ele tem um viés mais social inserido no capitalismo. Ele não vê só o PIB, o produto interno bruto, mas ele vê alguns outros índices, como índices de tecnologia, inovação, robotização, bem como índice de desenvolvimento humano. Então, desenvolvimento econômico pode-se dizer, de forma um pouco mais grossa, de que é uma evolução do crescimento econômico. Na verdade, um país ele pode estar crescendo economicamente e não se desenvolvendo economicamente. O ideal é que ele cresça economicamente e se desenvolva economicamente sob o ponto de vista do capitalismo. Porém, o que fica aí é um gap. Não há espaço para o desenvolvimento econômico junto ao desenvolvimento sustentável, tema desse artigo, dessa pesquisa. Pois o desenvolvimento sustentável, ele sim, ele não é contra o crescimento econômico, muito menos do desenvolvimento econômico. Mas quando se começa a pensar na sustentabilidade, aspectos fundamentais do crescimento econômico são questionados. Muitos deles, inclusive, são duramente questionados. Por exemplo, como concentração de renda, né? Nada contra uma pessoa ter um emprego, nada contra uma pessoa ter um trabalho e receber sobre esse trabalho. Mas quando uma pessoa, de uma maneira incisiva, né, começa a concentrar renda, visto que as outras pessoas não conseguem essa concentração, existe uma diferença, uma amplitude de salário e, consequentemente, de renda per capita, fica muito difícil de se estabelecer um desenvolvimento sustentável da sociedade, pois o desenvolvimento sustentável ele tem um olho muito forte no crescimento da renda, mas também
no crescimento da sociedade enquanto comunidade, enquanto harmonia. E, obviamente, tem um grande olho, né, no desenvolvimento da natureza, no meio ambiente, né, porque nós vivemos no nosso meio ambiente. Continuando aqui a reflexão sobre as maiores economias do mundo em termos de crescimento econômico, né, nós temos aí Estados Unidos, China, Japão, Rússia, Alemanha, Reino Unido, França e Índia. E esses países são os países que mais têm evoluído seus índices de poluição e diferenças de renda, conforme eu havia dito anteriormente. Por exemplo, na Índia, a diferença entre ricos e pobres é muito elevada, né, e ele tem o menor índice de desenvolvimento humano dessas principais economias, como dito. Será que nós estamos no caminho certo? Será que os países emergentes, nesse crescimento econômico, estão de forma correta e harmônica com a sociedade, com o meio ambiente? Parece que não. Mais uma prova disso são os 7 países que mais emitem gases do efeito estufa no planeta Terra. Vocês podem ver aqui embaixo, tem aí a fonte, né? Esses países são as maiores economias mundiais em termos de PIB, crescimento econômico. Então, China, Estados Unidos, Índia, o conjunto da União Europeia, com destaque para a Alemanha, Itália, Reino Unido e França. Quinto lugar vem a Rússia, sexto a Indonésia e sétimo o Brasil. Verifiquem que entre parênteses estão os índices, né, de gases em megatoneladas de dióxido de carbono equivalente. Então, considerando o CO2 em toneladas, tem 15 bilhões de toneladas a China. Estados Unidos, 5,91 bilhões de toneladas. Índia, 4,37. União Europeia, 3,16. Rússia, 2,57. Indonésia, 1,32. E Brasil, na sétima colocação, 1,30. Do Brasil, que é o sétimo, para o primeiro, que é a China, há uma diferença brutal de mais de 13 bilhões de toneladas de CO2 emitidos na Terra. Bom, é fato de que números não mentem, né? E esse reflexo de poluição cada vez maior dos principais países em termos econômicos do mundo, aí estão, né, alguns deles, mostram que há uma relação possível, bem forte, entre concentração de renda, crescimento econômico e poluição. Ou seja, quanto mais rico e crescendo economicamente, maior aumenta a tonelada de CO2 produzida. Isso está contrariamente, né, totalmente ao contrário do conceito de desenvolvimento sustentável. Então, nós observamos aí que há um gap muito grande, né, e que nós podemos fazer muitas pesquisas. Neste caso do artigo, uma pesquisa de reflexão, uma pesquisa crítica em relação à possibilidade do desenvolvimento sustentável num contexto capitalista, visto que o desenvolvimento sustentável ele prima pela economia, meio ambiente e sociedade de forma igualitária. O que nós vimos até o momento, né, o meio econômico, a economia, parece ter preferência, muita preferência em relação à sociedade, muito mais em relação ao meio ambiente. Então, nosso questionamento é de que não existe fórmula mágica, sinceramente, não há como você fazer uma agenda para 2030, Agenda 2030, sobre os 17 ODS, que praticamente todos os países, mais de 190 países membros da ONU, não conseguiram até o momento, e provavelmente não devem conseguir pelo tempo que têm, cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muito pelo contrário, os países estão piorando as suas métricas em relação a cada meta de cada objetivo do desenvolvimento sustentável. São 17 objetivos. Porém, a gente quer colocar aqui também um questionamento não tão negativo, apenas um retrato da sociedade mostrando que nós temos algumas pesquisas interessantes desde 2004, 2002, que podem ser reavivadas para suavizar o impacto capitalista, que é o Desenvolvimento Solidário de Singer, 2004, e o Ecodesenvolvimento Sachs, em 2002. Várias outras propostas existem, principalmente também em países emergentes como o Brasil. Então, nós da academia, nós do Grupo de Pesquisa DESCOR, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, acreditamos sim numa melhoria da qualidade de vida no desenvolvimento sustentável,
mas somos plenamente conscientes que, até o presente momento, a sociedade, em termos principalmente das maiores economias, dos seus principais líderes, não estão avançando. Muito pelo contrário, estão regredindo em termos de desenvolvimento sustentável. Gostaria de agradecer, né, ao grupo de pesquisa DESCOR. Aqui estão algumas referências do nosso estudo. E aqui, mais uma vez, agradecendo e deixando o meu contato para que vocês possam comunicar suas pesquisas, de preferência trocar também ideias, trocar pesquisas, para que nós continuemos aí essa reflexão e melhoremos a qualidade de vida na Terra. Muito obrigado.